Tarde. Bom dia, bom dia, bom dia. Isso é uma coisa que a Ana tem que eu acho ótimo, é que para ela o dia é todo o dia, não é? Então, muito bom dia. Bom dia. Hoje trouxe um convidado especial, mais que um convidado, é um amigo, um colega de trabalho e de outras andanças, o Rui Sim, o Calvila, Rui Calvila. que faz um trabalho connosco também no consultório, e hoje viemos falar de tristeza. Exatamente porque notamos na nossa prática clínica, nós e todo mundo, porque efetivamente a quantidade de relatos escritos sobre tristeza, ansiedade e depressão são inúmeros, hum, que efetivamente depois do Covid houve um agravar deste, que é um sintoma, que é uma queixa, que as pessoas estejam mais tristes, mais ansiosas, mais deprimidas. E, portanto, tendo em conta que efetivamente é uma coisa que notamos no dia a dia, entendemos que era simpático podermos vir falar disso e podermos vir dar alguma, digamos, alguma ideia daquilo que se pode fazer em termos de outras abordagens. Ou seja, já sabemos que a tristeza, assim como a ansiedade e a depressão, podem ser tratadas do ponto de vista psicoterapêutico, medicamentoso, do ponto de vista convencional, mais alopático, digamos assim. Sim, Mas hoje vimos falar de outras técnicas. Portanto, dentro daquilo que se considera a medicina integrativa e funcional, que é uma parte que é a medicina integrativa e funcional dentro da sua área mais da psiquiatria, depois vimos então falar destas técnicas terapêuticas. ora bem, E como? sim, Como somos pessoas que não estamos muito tristes, temos não, os nossos momentos, temos, mas somos pessoas, de uma forma geral, alegres, bem então também dispostas. podemos dizer esse segredo. Sim, e esse segredo principalmente é que começa porque, como dizia Carl Gustav Jung, nós temos que olhar primeiro para dentro de nós próprios, para depois reconhecermos muito, muito melhor os outros, ou seja, analisarmos a nós próprios, não é? E o que acontece é que a tristeza muitas vezes tem um sentido, ou seja, alguém que perdeu um ente querido, alguém que lhe aconteceu qualquer coisa, mas neste caso nós estamos. Isso é normal. É E isso normal é perfeitamente normal. Exatamente, é e é perfeitamente normal. importante que se sinta essa tristeza. Aliás, viver o luto é uma coisa que é muito importante. Uma separação, um Sim, um divórcio, divórcio. a morte de alguém, Sim, a sim. falência de uma empresa. Tudo isso são perdas, são consideradas perdas. E o que acontece é que o nosso cérebro, na verdade, tem dois hemisférios, não é? Que funcionam de forma Duas diferente, metades, é uma laranja com duas com metades. duas metades. E o que é formas diferentes? O lado direito do cérebro, portanto, o nosso lado direito do cérebro, grava muito as emoções. Há uma técnica terapêutica que pouca gente, aqui em Portugal não se fala muito, mas existe desde os anos 80, que foi a doutora Francine Shafiro que descobriu, que é o MDR, que é através do movimento do Ocular, ocular, que acontece durante o sono, correto. porque nós durante o sono temos o sono REM, que significa Rapid Eye Movement, e não REM, não Rapid Eye Movement. No REM é que nós estamos a Falas sonhar. bem inglês, Rui? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Por acaso não falo, por acaso não falo. Se fosse brasileiro, falavas muito bem. Não, brasileiro não existe, portanto Eu existe um já te ouvi português. a falar brasileiro. Falou, bicho. Bom, mas o que acontece é que a doutora Chaviro, portanto, por causa justamente de guerras do Vietnã, com os traumas que as pessoas traziam, as tristezas traumáticas, ela utilizou essa técnica e apercebeu-se que no sono REM a pessoa sonha. E o que é que acontece? Se nós fizermos, por exemplo, uma técnica que se faz, que são mudras. Mudras
são... Não, espera, não te percas. Portanto, esta técnica que estavas a falar é uma técnica que é uma técnica feita em consulta, portanto, claro. uma técnica que precisa de uma série de sessões, é um terapeuta, obviamente, exatamente, credenciado, e tem que ser credenciado. E que no fundo vai seguir, portanto, ou com um lápis, de forma a que nós possamos, com os nossos olhos, seguir o lápis, ou outra coisa qualquer. Ou uma batida na perna. Ou alguns toquezinhos na parte muscular. Sim. Nós vamos ter acesso a um conjunto de imagens que temos guardadas. Na verdade, o intuito é puxar uma imagem triste. Neste caso, estamos a falar ou traumática, pode ser traumática. E o terapeuta irá fazer com que através desse movimento, com que o cérebro mostre-nos o gatilho, por exemplo, para que a pessoa desperte esses problemas de traumas, esses problemas de tristeza. Então. E conforme vamos fazendo a técnica... Resumo. Porque conforme vamos fazendo a técnica, às vezes consegue resultados numa só sessão. Certo. Mas não, podem ser necessárias mais sessões. O que é que acontece? A pessoa vai sentindo mais leve a questão. Vai tirando peso à questão. Porque, realmente, para se viver uma tristeza, nós estamos a colocar um peso, às vezes, numa coisa que é normal, quando é, por exemplo, uma perda, quando é qualquer coisa desse género. Mas também estamos a colocar uma ideia de que nós não conseguimos resolver essa questão. Ora, a técnica depois que eu ia falar dos mudras... Isso, primeiro vamos acabar esta técnica. Então, esta técnica é uma técnica que pode ser usada quando estamos a sentir-nos mais tristes, mais ansiosos, mais deprimidos e tentarmos, de alguma forma, dar importância a isto que estamos a sentir. Começamos por dizer que foi a pandemia, foi este isolamento a que estivemos sujeitos. Sim. Principalmente, talvez, esta ausência em acreditar que vai haver um futuro melhor. Exatamente. O que isso nos fez sentir enquanto espécie humana provocou que, de alguma forma, todos estivéssemos mais tristes, ou mais ansiosos, ou até chegarmos a estar deprimidos. E então, esta é uma técnica que se pode usar em consulta, exatamente para ir, ou tentar ir à causa. Sim. Não simplesmente, portanto, neste momento em que seja da pandemia, mas de alguma forma que eu tenha alguma memória de outro tempo, até pode ser na infância, quando eu de alguma forma me senti mais abandonada, ou mais, como é que se diz, mais isolada de alguma... aquela mania que tinham de pôr as crianças muito de castigo no quarto escuro, no quarto escuro, encostada à parede. O que isso provoca numa criança naquele momento pode ficar guardado nesta caixinha e que depois é despoletado, por exemplo, com a pandemia. O cérebro, né, vai registar isso, mas registra da forma como pode naquele momento. Não sabe resolver, então é capaz de guardar isso no inconsciente ou no subconsciente. Numa caixinha. O que é que acontece? O lado direito do cérebro é o lado onde estão mais essas caixinhas. O lado esquerdo é mais o da razão. Portanto... Das caixonas. Também pode ser. Agora, o que pode acontecer? Em termos de consultório, nós temos várias técnicas. Esta é uma de que eu falei. Esta é uma. Outra, por exemplo... Hoje vamos ajudar, explicas os mudras. Sim, eu vou explicar os mudras. Damos agora uma técnica para usarem em casa, que é uma técnica, vamos chamar integrativa, no sentido em que integra exatamente esta metade esquerda da laranja com metade direita da laranja. Sim. E que até, em termos de ajuda, portanto, a levar-nos a uma coerência cardíaca, que também já falamos muitas vezes. Sim. Então explica lá, o que é esse mudra? Esse mudra é o seguinte. O que é um mudra? Os mudras são posições que a gente faz através dos dedos das mãos e que vão concentrar a energia, e atenção que eu não estou a falar nada de esotérico, porque existe energia em cada célula já mensurável, 0,0,5 de Hertz cada célula tem, e cada ser humano tem 300 milhões
ou 30 bilhões de células, em média. Ora, trilhões, desculpem, eu mudei, trilhões de células, 30 trilhões. Ora, o que é que acontece? Com todas as células, tudo isso multiplicado, nós temos uma Nós somos um quantidade... corpo elétrico, mas hoje não estamos aqui para falar. Não, Isso não é, estamos. isso é inquestionável, Pronto, já isso está é mais que inquestionável. descrito. Mas o que acontece é que os dedos representam elementos como que somos constituídos, como, por exemplo, o mindinho representa a terra, este representa a água, o anelar, o dedo maior representa o fogo, o ar e o éter. Ora, o que é que acontece? Se nós somos construídos à imagem do próprio universo e pó de estrelas e pó do universo, nós se unirmos todos os elementos e colocarmos na cabeça, desde que fique, e eu vou tentar mostrar, Tá que vê se a tua carequinha dedos, linda. que os dedos polegares que representam o éter É exatamente estão... a tapar, onde os bispos põem o chapéuzinho. Sim. Portanto, as mãozinhas fazem isso, Sim. exatamente no Sim. cucurucho da cabeça. Exatamente. E os polegares a suster como se sostivessem Isso a chama-se cabeça. um mudra de integração. O que é que vai fazer? O que acontece no cérebro é que essa zona superior do cérebro tem neurónios, e como o cérebro todo tem. Só que o meio entre essas duas zonas é um meio mais denso, porque é onde está o tálamo, o hipotálamo, onde está a pineal, onde está a glândula, a amígdala, por exemplo, onde se guarda muitas emoções. O que é que acontece? A transmissão entre as duas partes, aí é mais difícil. Mas se nós fizermos este mudra, nós o que estamos a fazer é a dizer que nós, como universo, e em conexão com a nossa própria energia e com a energia do universo, estamos a conectar as duas partes do cérebro. Com isso, desculpa, posso? Eu quero que tu expliques o que é que a pessoa sente, que isso é que é importante. O que é que a pessoa sente? Para já a pessoa sente-se que nem tanto razão, nem tanto emoção. Ou seja... Podemos dizer que a calma relaxa no sentido em que põe água na fervura do que estejamos a sentir no momento. Exatamente. Por isso. E quanto tempo se está? Pode ser uma pergunta. Minutos. 3 minutos, 4 minutos. É o tempo que acharem necessário. Mas é bastante pouquinho tempo. Ou seja, estamos a falar de 3 minutos e conseguimos literalmente que esta corrente elétrica que nós somos, do ponto de vista mais básico do corpo humano, nós somos efetivamente uma corrente elétrica, somos um corpo, um ser elétrico. Sim. Que se acalme, que baixe esta corrente elétrica. Claro. Ao baixar esta corrente elétrica, uma das coisas que sentimos pode ser menos tristeza, porque hoje vimos aqui falar de tristeza, sim, mas também porque às vezes a tristeza vem acompanhada de uma certa irritabilidade, uma revolta, uma ira, uma angústia, sim. E então isto vai efetivamente fazer principalmente quando acompanhado uma respiração. Então, se tivermos o cuidado de estar estes 3 minutos a respirar lenta e profundamente, sentados de preferência, a mãozinha no... E eu estou a dizer sentados porque, reparem, é que se para vocês... não caírem. Não, está bem, exato. Mas principalmente porque se estiverem deitados, o cérebro vai dizer, em vez de fazerem uma meditação, estão a fazer uma medeitação. Ou seja, porque foram-se deitar. E ao deitar, então o cérebro diz assim, é para dormir. E apagam. Também é uma forma de, obviamente, sim, a pessoa podemos fazer... falar nisso. É uma forma. Mas... Hoje não vimos falar de insónia. Não vimos falar de insónia. Estamos a falar sobre tristeza. A insónia é muito como acabar, por exemplo. Isso. Ajuda técnica, eu já vos disse, por exemplo, é a MDR. Mas há outras. Eu, por exemplo, utilizo muito, e a Ana sabe, o Reiki e os filtros da sintergética, trabalhando principalmente os chakras, etc. Enfim, trabalhando aquilo que depois, numa outra
lá poderíamos explicar, mas não é esse o Sim, intuito. hoje vamos resumir. Então, o que é que do ponto de vista integrativo ou funcional nós podemos Por exemplo, ajudar uma pessoa que esteja com tristeza? Portanto, a pronto, homeopatia, por exemplo, sim, é uma técnica terapêutica com medicamentos homeopáticos, sim, que, no fundo, o que é que fazem estes medicamentos para ajudar em tristeza? Cada medicamento tem uma determinada frequência, é o que isso está explicado hoje. vibracionalmente, Essa não é? frequência, que corresponde à tristeza neste caso, vai-me ajudar a sentir menos triste. Portanto, vamos trabalhar a tristeza nessa forma, não estamos a bloquear. Se houvesse um anti-tristeza Sim, na farmácia, não é isso que estamos a fazer, estamos a não, energeticamente, frequencialmente, vibracionalmente, trabalhar a tristeza com este medicamento homeopático. não, e vocês, Os florais, os que florais, eu adoro, os florais de Bach, são mas de medicamentos. Bach, e eu digo, e mas de Bach, porque há por aí, depois apareceram muitos outros florais, e sinceramente os que são mais estudados, mais experimentados, e que eu tenho por experiência própria de consultório, com melhores resultados, os florais, Os florais também são interessantes porque trabalham também é os vibracional, nossos núcleos, não é? sim, e é vibracional, E obviamente que são também frequências vibracionais e podem até ser dados concomitantemente com a homeopatia. isso, Podemos também trabalhar a parte ortomolecular, portanto, sim, existem vitaminas, vamos chamar assim, muito específicas para esta parte da tristeza, associada ou não a uma depressão. Portanto, alguns medicamentos são de venda livre, como sabem, e, portanto, podem ser interessantes de trabalhar. Também não posso deixar de referir aqui que é importante pensarmos que muitas vezes o intestino está muito inflamado e diminui a serotonina. exatamente. Portanto, É que há pessoas, por incrível que pareça, o nosso segundo cérebro é o intestino. E isso produz 70% dos acetilcolinérgicos. Parece que é 90. 90? Parece que sim. Ó filha, olha, Entre antigamente... 70 a 90. Entre 70 Agora chegaram a à 90. conclusão que é 90. Ora bem, Ainda reparem é uma mais. coisa, uma pessoa que tenha uma diarreia está a Cagou perder... serotonina. Já, Ou seja, a retrete vai ficar contente. A retrete fica muito bem disposta, mas a pessoa não fica, porque vai perder os acetilcolinérgicos, né? E ao perder a serotonina e a dopamina, para repor isso, existem sistemas, técnicas, etc., e existem, inclusive, medicamentos. Mas se nós formos tomar medicamentos e continuarmos a ter o problema do intestino, então nós temos que resolver o problema do intestino para que não haja perdas, não haja fugas. Aliás, fugas que se criam por diversos motivos. A fuga, por exemplo, como estamos a falar da intristeza, quando a gente perde um familiar, aparece uma fuga a nível cardíaco. Porquê? Porque normalmente a pessoa está ligada a nós por um forte sentimento, não é? Ora, se aparecer O que o isso... Dr. Rui está a explicar, isto das fugas significa que, porque senão as pessoas não sabem o que é uma fuga. Sim. O nosso campo eletromagnético pode sofrer uma ruptura desta rede. Literalmente temos um campo eletromagnético, sim, que é uma rede, sim. e esta rede às vezes literalmente sofre um buraco. Um buraco. Como uma rede que está a proteger um muro, um quintal, sofre um buraco. Então isto também é interessante tratar, já estamos a falar aí mais das técnicas bioenergéticas que fazemos para isto. Sim, sim. Mas agora, portanto, resumindo e para acabar, estamos mesmo a acabar. Hoje Pronto. é assim, agora é assim. Então, a homeopatia, os florais, MDR, começando das que podem fazer em casa, a ortomolecular, o mudra. tratar a parte da disbiose, o mudra que podem fazer, eu diria que 2 vezes por dia já vai dar uma ajuda muito interessante. Sim. E depois as técnicas em consultório, como o xamanismo, como o reiki, como o MDR, como técnicas bioenergéticas que nós fazemos, existe a geometria sagrada, por exemplo, a geometria sagrada, e há uma outra coisa interessante que nós podemos fazer, que é espantosamente simples, né? Que é, quando a pessoa relaxa, por exemplo, numa aplicação de reiki ou de outras técnicas, mas relaxa, nós podemos fazer uma hipnose, que não é uma hipnose de indução direta, é hipnose naturalista, ou seja, a hipnose ericksoniana, porque foi descoberta por Milton Erickson. E essa hipnose... Ele deu-lhe o nome dele. Deu-lhe o nome dele. Em vez de dar o nome da mãe ou da mulher. Não, deu. E então, a hipnose naturalista, o que é que faz?
faz ressignificar os significados que a pessoa tem, justamente sobre as tais perdas, sobre os tais traumas, o que seja. Nós ressignificamos isso, demonstrando que às vezes isso até é uma boa defesa, até é uma boa questão. Portanto, Espera, e também os soros ortomoleculares, isso é importante dizer, portanto, injetáveis. sim, Temos injetáveis de ortomolecular que se pode fazer já em clínica. sim, O ozono também em sim. certos pontos da acupuntura é muito interessante. E porquê? Mais nada. Ó filha, e acima de tudo a pessoa ser aquilo que eu sempre costumo dizer nas minhas palestras, sabe, não há médicos nem terapeutas especiais, mas há pacientes especiais. E o paciente ser um paciente especial, ou seja, permitir que o terapeuta o ajude Claro, e que queira essa ajuda claro. e que o faça. Porque, repare, vocês podem ir ao cardiologista e estarem com as tensões alteradíssimas, e ele dá-vos um hipertensor, vocês não tomam, morre de infarto, o cardiologista não teve culpa nenhuma. Certo? Portanto, eu só estou a dizer, nós podemos ensinar técnicas, nós podemos fazer lives, nós só podemos estar a ensinar-vos mudras e não sei quanto, e vocês podem estar a dizer assim, eu não vou fazer nada disso, que eu vou lá. Não façam. Cada um tem que Cada seguir um o seu faz caminho. o caminho Essa é a que coisa entender. bonita, O essa é a coisa caminho que bonita entender. que há. Portanto, o Dr. Rui Por tem isso, a sua clínica, trabalha connosco e fazemos um trabalho integrado já há muitos anos, então será um prazer que nos venham visitar, que sim, nos sigam, que partilhem e todas as dúvidas estaremos disponíveis e iremos marcando assim umas conversas. mas Umas conversa. Olha, conversinhas. sabes, a última que nós tivemos foi há 2 anos atrás. Credo, Já foi a pandemia. Pronto, foi nessa altura, depois foi nessa altura, não sei, não me lembro. perdemos, Foi há 2 anos perdemos atrás. o gosto. Olha, eu estou convosco, a Ana está convosco, mas lembrem-se sempre, quem vive 24 horas sobre 24 horas consigo mesmo são vocês. Nossa, que maravilha! Portanto, é 24 sobre 24. Portanto, o segredo está dentro de vocês, sim, mas vocês sabem qual é? Às vezes é preciso. Destapar. É o Nós terapeuta. fazemos destapar. Exatamente. Nós fazemos o trabalho para Muito vocês bem. perceberem. Muito obrigado. Então, até à próxima Sim. e é um prazer que estejam aí. Muito obrigado. Obrigada, querido. Beijinhos também para ti.